Oi pessoal, voltando mais uma vez então com mais uma parte do pedido eletrônico. Hoje a gente vai conhecer a lista de clientes, onde ficam todos os nossos clientes já cadastrados e como a gente consegue inserir um cliente novo, ok? Então eu já tô aqui no pedido eletrônico, tô aqui no home, tá bom? Consigo acessar a lista de clientes através das 3 listras à esquerda, aonde eu venho aqui em clientes e eu consigo acessar todos os meus clientes cadastrados. Como também, voltando no home, eu consigo acessar através desse bonequinho, tá? Então, entrando nele, eu entro na mesma tela que pelo outro caminho. Aqui vai aparecer todos os meus clientes. Os clientes, eles aparecem na seguinte ordem. Quando a letra está em maiúsculo e mais escuro, é a razão social. Embaixo eu tenho o nome fantasia e do ladinho eu tenho o CNPJ, tá? Basicamente, então, aqui nessa tela, eu tenho uma lupa, onde eu consigo pesquisar o cliente, consigo pesquisar por todos esses 3 dados que se encontram na tela inicial. Então, eu vou pôr um cliente específico para a gente ver. Dou aqui o Enter, ele aparece para mim também, tá vendo? Como também, se eu colocar, eu vou voltar aqui para vocês verem. Se eu colocar através do CNPJ, 226, se eu não me engano, ele vai me trazer, tá vendo? O cliente. Após a lupinha, eu tenho, então, vou voltar aqui os clientes, tá? Eu tenho o sinal de mais, que é onde a gente faz a inclusão de um cliente novo, tá? E eu também tenho esse círculo aqui com as flechas, que é onde acontece a sincronização, igual eu tenho em todas as outras telas que precisam dessa sincronização com o nosso sistema, tá? Então, é importante a gente sempre que entrar deixar sincronizado para ter todas as informações mais atualizadas do possível, tá? Entrando no cliente, então, vamos entrar num cliente que a gente já tem em teste, para que a gente veja todas as informações, né, que essa tela oferece, tá? Então, de início, ele aparece assim para mim, com alguns dados do cliente, né, são dados gerais, como razão social, nome fantasia, o código que ele está cadastrado no nosso sistema, se ele é um cliente ativo, se ele é um cliente que compra dentro aí dos 3 meses que a gente usa como base, o CNPJ e a inscrição estadual do mesmo cliente. Nesse início de tela, a gente também tem a canetinha aqui no canto direito, que a gente utiliza para editar o cadastro do cliente, tá? E aí, a edição e, né, confirmar essa edição com o botãozinho de excluir. Como esse cadastro desse cliente ele já é sincronizado com o nosso sistema, não vai ser possível excluir, tá? Então, é importante que vocês saibam que todo cliente já cadastrado e já sincronizado com o nosso sistema, ele não é possível excluir. E, assim, a gente orienta que vocês não façam, tá bom? Eu vou dar um ok aqui, continuando. Depois dos dados gerais, eu tenho a parte de visualizar. Então, aqui eu tenho bastante informações bem legais. Então, nessa primeira aqui eu tenho o histórico financeiro, são históricos de títulos a receber, títulos que estão a vencer desse cliente. Porém, como eu disse nos vídeos anteriores, a gente não vai ter a parte de financeiro junto da ferramenta, então vocês não devem considerar as informações que está aqui. Sempre para saber mais informações a respeito de títulos, financeiro, pagamento de cliente, vocês entram em contato conosco, tá? Abaixo eu tenho o histórico de pedidos. Essa é uma parte bem legal. Aqui eu consigo ver todos os pedidos que já foram feitos através da ferramenta para esse cliente. E aí aqui você vai direto para a parte de pedidos e você consegue acessar os detalhes do pedido que foi feito. E tem os mesmos acessos
ali da tela de pedido. Então, você pode visualizar ou imprimir novamente, compartilhar o pedido, fazer o download do PDF, reenviar o e-mail ou duplicar esse pedido, tá bom? Alterar o pedido através dessa tela aqui também pelo computador, entendeu? Então, assim, aqui você tem bastante... É bem legal essa parte da ferramenta. Voltando, eu tenho o histórico de atividades. Aqui eu consigo ver todas as atividades que eu deixei agendada para esse cliente. Então, lá na agenda, que vai ter... nos próximos vídeos vocês vão saber como utilizar essa agenda. Você vai conseguir cadastrar tarefas a fazer e essa tarefa ela pode aparecer aqui, tá bom? No próximo, eu tenho produtos adquiridos. Aqui aparece para mim, então, uma lista de todos os produtos que esse cliente já comprou. E a partir dessa lista, eu consigo gerar pedidos, então é bem legal. Se você ver aqui, por exemplo, se eu não me engano, essa Anabela aqui, a boneca corda, foi a última aquisição que a gente colocou de pedido teste para esse cliente. Eu consigo acrescentar, tá? Através do maisinho, da mesma forma que a gente faz no pedido e gerar um pedido, tá vendo? Então, assim, eu faço a confirmação, ele já vai direto para a tela de pedidos. Aqui eu posso editar igualzinho um pedido. É bem legal porque é bem rápido, né? São, como eu posso falar, atalhos que vocês podem utilizar para facilitar na hora de tirar um pedido com o cliente. É bem legal. Sugiro que vocês explorem bastante aí esses atalhos que aparecem. O telefone e os e-mails, tá bom? Uma coisa bem legal é que você clicando em cima do telefone, ele já entra direto para ligar, pelo menos no celular que eu estou utilizando, né, para mostrar para vocês, mas creio que no de vocês também, tá? Aí o e-mail, se eu clicar em cima, ele vai direto para minha caixa de e-mail. Eu não tenho cadastrado aqui nesse telefone, mas se você tiver cadastrado no seu celular, ele vai te mandar direto aí para sua caixa de e-mail. É bem legal. Voltando aqui, eu tenho a parte de... Eu tenho todos os contatos, tá vendo? Então, eu consigo saber de quem. Por exemplo, aqui eu tenho do departamento comercial, aqui eu tenho do comprador, que é o Rafael, do administrativo, enfim, várias possibilidades bem legais, tá? E sempre entrando nessas telas, você consegue crescer mais informações clicando no sinal de mais, como em todas as outras. A configuração ela é basicamente a mesma, tá? Então, assim, não tem segredo, é sempre a mesma informação. Aí eu tenho a parte de endereços, aí aqui aparece para mim o endereço, todos os endereços já cadastrados. Então, eu tenho endereço de entrega, eu tenho endereço de cobrança, tá? Eu acrescento mais endereços da mesma forma, tá vendo? E aí eu tenho as informações adicionais, que são algumas informações que a gente consegue colocar no cadastro do cliente. Por exemplo, situação da prospecção, o limite de crédito, transportadora, condição de pagamento que o cliente já utiliza normalmente. Aqui você, inserindo essa condição de pagamento, ela já traz automática no pedido. Isso não quer dizer que você não possa alterar, você pode sim alterar no ato do pedido, porém, ela já vem automático, já vem preenchido a tabela de preço utilizada e a data do cadastro desse cliente, tá? Então, voltando aqui, essa é basicamente a visualização de um cliente. Para a gente cadastrar o cliente, não tem segredo, é da mesma forma, o botão de mais, tá? Aqui, nessa tela que aparece, se vocês lerem aqui, você pode agilizar o cadastro desse cliente. O que seria? Aqui você vai inserir o CNPJ do cliente e ele já me puxa todas as informações da Receita Federal. Informações como endereço, um e-mail que já tenha cadastrado, telefone que já tenha cadastrado. Isso não quer dizer que você não deva atualizar ali no momento com o cliente, tá? Pegando todos os dados certinho, confirmando todos os dados certinho, mas é bem legal, porque aí já traz razão social,
já traz nome fantasia cadastrado na Receita. É bem legal, tá? Eu vou sair aqui para mostrar o resto das informações que vocês devem preencher, mas é legal que vocês utilizem essa primeira tela. Então, vamos lá. Primeira parte, dados do cliente, razão social, nome fantasia. O código alternativo não é necessário preencher, tá? Esse código, ele já vem através da nossa sincronização com o nosso sistema. Então, não precisa preencher. Um cliente ativo, sempre ele está fazendo uma compra agora, né? Então, ele precisa estar cadastrado como ativo. Pessoa jurídica sempre, apesar da gente ter a pessoa física, mas pessoa jurídica sempre. Digitar o CNPJ, a inscrição estadual. O LinkedIn não precisa utilizar, mas caso vocês queiram, não é proibido inserir, tá? Sempre, então, cadastrar o Instagram, o Facebook do cliente. Aí, a gente tem a parte de e-mail e telefone. Aqui eu vou cadastrar o e-mail e o telefone do cliente. A situação do cliente sempre, então, é efetivada ou em prospecção. Isso não interfere, porque também é de uma outra parte da ferramenta que a gente pode trazer para vocês mais para frente, ok? Eu tenho anotações que eu posso deixar cadastradas aqui, anotações importantes sobre o cliente, alguma regra de faturamento, alguma informação que vocês tenham que sempre estar ciente a respeito do cliente na hora de fazer o pedido, e aí eu posso selecionar se eu quero que essa anotação ela saia em todos os pedidos que eu fizer desse cliente ou não, ok? Aqui, então, a gente está na parte de informações. Aqui no canto inferior do lado direito, a gente tem a parte de configurações. Aqui, então, eu configuro o endereço e outros parâmetros do cliente. Então, o contato, sempre no botãozinho de mais. Eu incluo o contato, da onde é esse contato, qual que é o departamento, qual que é o cargo, qual o telefone. Posso utilizar um e-mail também, tá? Aí, endereço. Aqui, esse endereço, como eu falei para vocês, ele vem preenchido automático da Receita Federal, mas caso vocês queiram colocar manualmente, sempre se atentando que o endereço ele sempre deve ser o mesmo, por isso que eu acho super interessante vocês utilizarem, tá? A Receita Federal, porque como a gente fiscalmente e obrigatoriamente deve trabalhar com o mesmo endereço cadastrado lá, é bem legal essa parte, mas a gente pode cadastrar como endereço principal sempre. O tipo de endereço vocês podem escolher, tá bom? Aí aqui você vai digitar o CEP, você também pode buscar através dessa... Aí você vai digitar o CEP e buscar através dessa lupinha. Aí ele vai trazer, se você digitar um CEP, por exemplo, eu vou colocar aqui um CEP X, tá? E dar um buscar. Ele vai trazer para mim o nome da rua, já a informação de bairro, cidade, enfim. É bem prático mesmo, eu só preciso preencher ou um número ou um complemento, tá? Feito isso, eu venho aqui, dou Enter, ele confirma a inclusão desse endereço e fica cadastrado, tá? Eu consigo também cadastrar outros parâmetros do cliente, que é aquele que eu mostrei para vocês, que aparece lá no finalzinho, que seria o quê? A tabela de preço padrão que esse cliente utiliza. Então, é um cliente atacadista, por um exemplo. Eu sempre utilizo com ele essa tabela. Vou deixar cadastrada aqui no cadastro dele. E assim que eu entrar para fazer um pedido, isso já vai me trazer automático, então é bem legal, bem útil. A transportadora, como eu falei para vocês lá no vídeo de pedidos, essa informação a gente vai trazer direto da Frade, tá? Então não há necessidade de preencher, mas caso vocês queiram também não tem problema. Redespacho é uma informação que a gente não utiliza, é de transportadora também. Condição de pagamento, a condição de pagamento padrão que esse cliente utiliza, eu também consigo colocar, ela também vem automática lá no ato do pedido. E o ramo de atividade do cliente, sempre como pessoa jurídica, porque esse cliente ele é uma pessoa jurídica, tá? Então aí eu finalizo o cadastro desse cliente
e aí ele já entra para mim aí no banco de dados, tá? E aí é assim que a gente consegue cadastrar um cliente bem fácil, bem simples, tá bom?